Olá, alunos e alunas, estamos aqui, tempos de coronavírus, com essa nova ferramenta agora, estou tentando fazer uma aula por uma espécie de videoconferência, uma aula online, né? Espero que vocês gostem, espero que dê para acompanhar. A gente vai conversando também, eventualmente, por WhatsApp, por outras ferramentas tecnológicas que nos auxiliam aí nessa comunicação à distância. Vamos aqui retomar aquela matéria que a gente já iniciou nas aulas presenciais, que é a matéria relacionada ao Tribunal do Júri. Algumas coisas nós já vimos, vamos retomar só rapidamente o que já vimos em aulas passadas, né? A questão do histórico do júri no mundo. Já falei para vocês que o júri inicia lá, historicamente, no primeiro registro com a Oresteia, de Ésquilo, 450 anos antes de Cristo, o julgamento de Orestes, constituído ali um areópago, né? Um julgamento popular. A gente já retomou, já expliquei todo o funcionamento de como se dava essa tragédia grega antiga. Também na Roma Antiga, na Lex Licínia, 55 a.C., depois na Seas of Clarendon, já na época inglesa, no ano de 1166, com Henrique II. Depois aparece também na Magna Carta, com a expressão julgamento per circunstantibus, por aqueles que estão ao redor do fato. Isso tudo nós já detalhamos, né? Eu só estou aqui rapidamente relembrando o que nós já vimos com mais detalhes nas aulas anteriores. Já falamos também da questão da peste negra, que fez com que o processo caminhasse para um modelo diferente, que é o modelo de equity, que foi um modelo mais totalitário, mais, enfim, de exercício de poder mais exacerbado, algo muito parecido até com o que se dava na Europa continental, no modelo inquisitorial. Depois do século XVII em diante, nós já falamos também da Inglaterra com um júri, que era um júri muito manipulado pelo próprio juiz, a partir da vontade do rei, e o júri, enfim, mesmo que decidisse de uma determinada forma, se o juiz não concordasse, se o rei não concordasse, esse júri podia ser dissolvido. E a gente sabe desses detalhes por conta de uma descoberta científica feita por um jurista bastante importante, que é o John Langbaine, que nos anos 1970, descobriu um conjunto de documentos que fez a gente repensar toda a história da Inglaterra no que diz respeito ao modelo de se fazer justiça do século XVII em diante. Até então, o que nós tínhamos eram apenas os state trials. Os state trials, que eram os julgamentos de Estado, né? Eram documentos que permitiam fazer uma determinada leitura relacionada à questão do júri inglês e do modelo de garantias da Inglaterra. Os historiadores do século XIX se debruçaram sobre os state trials e dali tiraram a ideia de que aquilo seria um modelo para todo e qualquer réu na Inglaterra, quando na verdade esses state trials eram os registros de uma meia dúzia de casos que envolviam normalmente pessoas da nobreza inglesa que tramavam contra o rei e porque eram da nobreza passaram a ter garantias que o povo em geral não possuía. Nós podemos dizer que eram diferentes os modelos justamente quando se descobrem esses documentos que são chamados de Old Bailey Session Papers. Old Bailey é o apelido que se dá ao tribunal na Inglaterra. E você tem hoje até, eu fiz menção na sala de aula, um site que eu fiz aqui o print da tela, né? The Proceedings of the Old Bailey, London Central Criminal Court, de 1674 a 1913. É uma documentação que está toda disponibilizada hoje na internet para fazer pesquisa. Isso aqui é muito interessante, é uma documentação bastante rica, e os documentos são todos escaneados, dá para fazer uma série de pesquisas e isso tudo foi disponibilizado por esse projeto do John Langbaine, que faz com que a gente repense os modos de se fazer justiça na Inglaterra, principalmente do século XVII em diante. Isso tudo, como eu disse, a gente já viu. Como vimos também o histórico do júri no Brasil, iniciado lá com Dom Pedro, ainda antes mesmo do início do Império, em 1822, com os crimes de imprensa, depois Código Criminal do Império, júri de acusação com 23 jurados, haviam 2 júris, né? Como ainda é o modelo norte-americano, um júri de acusação. Nos Estados Unidos eles chamam de grand jury, em francês, até por conta da influência francesa na colonização da Inglaterra. E um petit jury nos Estados Unidos, aqui o júri de sentença com 12 jurados. Depois, em 1841, ainda durante o Império, houve uma mudança que acabou com o júri de acusação e os jurados passaram a aparecer só ao final do rito. E de lá para cá vem sendo assim no direito brasileiro. Depois um regulamento 120 em 1842, decreto-lei 167 em 1930, já na República, né, com Getúlio, diminui de 12 para 7, até seguindo o modelo de alguns códigos estaduais, né, como a gente já explicou também em outras ocasiões, os
os códigos estaduais foram vigentes durante a Primeira República e somente foram substituídos pelo Código de Processo Criminal, o Código de Processo Penal de 1941, que se inspirou até em alguns códigos estaduais. O Código do Paraná, por exemplo, desde 1920 também previa 7 jurados e não 12. 1941, então, o Código de Processo Penal mantém esse modelo, vem a Constituição da República de 88, o júri é também mantido, as constituições em geral mantiveram, com exceção da Constituição de 37. E depois, agora em 2008, uma recente reforma do rito do júri, mudou bastante coisa, a gente vai ver se trabalha com essas mudanças também na sequência. Bom, Constituição, a gente já trabalhou exaustivamente aqui em algumas aulas anteriores com a questão constitucional, já vimos que o artigo 5º, no seu inciso 38, diz que é reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei, assegurados plenitude de defesa, já trabalhamos com a plenitude de defesa, já fizemos aqui uma distinção da plenitude de defesa com a ampla defesa, já vimos que a plenitude de defesa é algo além da ampla defesa, específico do júri, requer aqui qualidades de oratória do advogado diferenciadas em relação àquele advogado que não atua no júri, no rito do procedimento comum. Vimos também que dentro da plenitude de defesa a possibilidade de usar teses alternativas e até mesmo conflitantes entre si, sem que isso revele uma incapacidade técnica, né? Vimos também uma discussão bastante polêmica que existe no que diz respeito à possibilidade de utilizar teses inéditas na tréplica, e isso tudo já foi muito bem detalhado com vocês, ficamos quase que uma aula inteira discutindo todas essas questões. Depois nós vimos também já a questão do sigilo das votações, já discutimos a questão da incomunicabilidade, que de alguma forma está relacionada com esse tema também, já discutimos da questão filosófica que embasa essa discussão, isso tudo foi objeto da nossa última aula. Já falamos também da competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, já discutimos quais são os crimes dolosos contra a vida, isso tudo já foi visto. Desse artigo 5º, que eu não falei ainda, foi a questão da soberania dos vereditos, que a gente então agora trabalha de forma a completar esses dispositivos que norteiam a instituição do júri no Brasil. Soberania dos vereditos. O júri é soberano para decidir, o povo é soberano para decidir. O que o júri decidir, condenando, absolvendo o réu, de regra o Tribunal de Justiça, a Justiça togada, não pode reformular. Esse tema depois vai ser retomado mais para frente no nosso curso de processo penal, quando a gente for tratar da matéria de recursos. Nós vamos ver lá que os recursos que são cabíveis das decisões do Tribunal do Júri não permitem que o Tribunal de Justiça mude o mérito da decisão do júri. Quando muito, ele pode remeter a um segundo júri, com novos jurados, para um novo julgamento, mantendo a soberania dos jurados e não reformando ele, Tribunal de Justiça, o mérito da decisão do júri. Paradoxalmente, vai parecer até contraditório, e de certa forma é, com o que eu acabei de afirmar, nós vamos ver também, mais para o fim do curso, até a questão da revisão criminal, que é uma ação, não é um recurso, é uma ação desconstitutiva de coisa julgada. E há um entendimento hoje consagrado no direito brasileiro que, no contexto de uma ação de revisão criminal, o Tribunal de Justiça pode mudar o mérito da decisão do júri. Esse é um tema que alguns autores criticam, mas que acaba sendo a posição dominante na jurisprudência e também numa doutrina mais moderna de processo penal. Fica um tanto paradoxal, porque se eu não permito que se mude o mérito da decisão do júri por um recurso, o que serviria de argumento para justificar a mudança do mérito do júri numa ação de revisão criminal? A doutrina e a jurisprudência se apegam à ideia de que seria injusto manter uma condenação não ajustada ao conjunto probatório. Esse argumento, se for válido, permitiria também reformular a decisão do júri pela via do recurso. Quer dizer, eu não posso ter dois pesos e duas medidas, mas acaba sendo isso que prevalece na jurisprudência. O correto, talvez, na minha ótica, seria, na ação de revisão criminal, ser constatado um erro de avaliação probatória por parte dos jurados, submeter o réu a um novo júri, porque aí sim nós manteríamos a soberania dos vereditos. Então é uma soberania que, em alguma medida, hoje é mitigada no direito brasileiro por uma interpretação jurisprudencial que permite revisar o mérito da decisão do Tribunal do Júri no contexto de uma ação de revisão criminal. Muito bem?
Com isso a gente encerra a análise do texto constitucional e vamos dar sequência, iniciando a análise do rito do júri. O rito do júri é considerado um rito bifásico, então se divide em dois. Vocês já estudaram no ano passado o rito comum ordinário. E a primeira fase do rito do júri é muito similar ao chamado rito comum ordinário. Essa primeira fase do rito do júri, ela leva essa denominação de formação da culpa, o juízo de formação da culpa, também chamado em latim de iudicium accusationis. Então são formas diferentes de tratar o mesmo assunto. Como eu disse, o rito é similar ao rito comum ordinário. Então inicia-se com o Ministério Público oferecendo a denúncia, né? O juiz então decide se recebe ou não recebe a denúncia. O que o juiz vai avaliar aqui? Condições da ação, pressupostos de validade da petição inicial, da denúncia. As condições da ação vocês já estudaram, toda hoje uma releitura das condições da ação pela doutrina mais moderna. Alguns doutrinadores continuam trabalhando ainda com o modelo tradicional de considerar as condições da ação como importadas do processo civil, aquela leitura da possibilidade jurídica do pedido, do interesse de agir e da legitimidade de parte. Mas a doutrina mais moderna de processo penal reformula isso tudo, imagino que vocês já estudaram isso, eu só estou aqui retomando alguns assuntos que vocês já viram, porque encaixa aqui no nosso tema. A doutrina moderna, então, como eu dizia, ela reformula e trabalha com até uma terminologia diferenciada. Ao invés de falar em possibilidade jurídica do pedido, ela vai falar ou em tipicidade aparente, ou até, o que é melhor, me parece, em criminosidade aparente, como faz, por exemplo, o Aurí Lopes Júnior, sugerindo essa terminologia que me parece de fato mais adequada. Criminosidade aparente vai além da ideia de tipicidade, pressupõe que eu esteja narrando, né, um fato que, na sua aparência, pelo menos, porque aqui o juízo de valor não é um juízo definitivo ainda, não? Pelo menos na sua aparência, é uma conduta humana típica, antijurídica e culpável. E isso está sendo avaliado pelo juiz. O interesse de agir, na terminologia do processo civil, se substitui na doutrina mais moderna do processo penal pela terminologia de punibilidade concreta. Eu vou verificar se ainda é possível exercer a pretensão punitiva do Estado. Em outras palavras, eu vou verificar se não está presente alguma causa extintiva da punibilidade. Caso esteja presente alguma causa extintiva da punibilidade, o juiz não conhece da denúncia por falta de uma das condições da ação. A legitimidade de parte permanece e costuma-se acrescentar uma quarta condição da ação no processo penal, chamada de justa causa, cujo conceito hoje predominante na doutrina e na jurisprudência foi cunhado por um doutrinador chamado Afrânio Silva Jardim. O Afrânio é o pai da compreensão do que se entende por justa causa como uma quarta condição da ação, e ele refere a essa ideia como sendo a necessidade de eu verificar se estão presentes elementos probatórios mínimos, o que ele chama de um lastro probatório mínimo, que dê suporte, que sustente, né, a narrativa fática que foi colocada na petição inicial. Então o promotor conta uma história, ele narra um fato. A pergunta que surge é, tirou da onde essa história? Não pode ser da cabeça dele, né? Tem que ter um conjunto de elementos probatórios que sustentem, que permitam ao juiz avaliar se de fato aquilo está presente ou não está presente. Nós tivemos uma recentíssima reforma no Código de Processo Penal com esse pacote anticrime, e uma das coisas que mudou é a retirada física do inquérito policial, de tudo aquilo que se produz na investigação, depois do recebimento da denúncia. A separação entre as fases do chamado juiz das garantias, que vai até o recebimento da denúncia, do juiz de julgamento, que assumiria a partir dali. Isso tudo, no entanto, está suspenso por uma decisão do ministro Fux do Supremo Tribunal Federal, e nós estamos aí para aguardar o resultado que vai se dar da discussão de eventual inconstitucionalidade dessa matéria no Supremo Tribunal Federal. Então, por hora, segue o modelo que já era vigente até 23 de janeiro e que segue vigente enquanto não se resolver essa questão no Supremo Tribunal Federal. Então, as condições da ação são basicamente estas: os pressupostos de validade, descrição do fato com todas as circunstâncias, né? Circunstância, tudo aquilo que orbita o fato. Você tem circunstâncias essenciais da narrativa, sem o que a denúncia pode ser considerada nula, e circunstâncias acidentais
que melhoram a compreensão da narrativa fática, mas não são imprescindíveis, não precisam constar da petição inicial e, se não constarem, não geram nulidade. Isso tudo é tema já visto por vocês, eu estou só relembrando, por isso não vou aprofundar muito a análise, detalhando que circunstâncias seriam essenciais, que circunstâncias seriam acidentais. Se eventualmente vocês não se recordarem dessa diferenciação, a gente pode depois até conversar, enfim, por chat ou por WhatsApp ou por uma outra ferramenta de tecnologia. Tá legal? Então, analisadas as condições da ação, verificados que a petição inicial preenche os pressupostos de validade, o juiz decide receber a denúncia. Recebeu a denúncia, determina a citação do acusado. Né? A citação, como vocês também já sabem, também já viram, tem uma dupla finalidade, ela serve para informar e para chamar o réu para vir se defender. Eu informo que existe um processo contra ele e eu chamo ele para vir se defender. Nós vamos partir do pressuposto que o réu foi localizado e foi citado pessoalmente. Caso ele não seja, como vocês também já viram no ano passado, o rito seguiria aí o artigo 366, com suspensão do processo, suspensão da prescrição após uma citação por edital infrutífera. Mas aqui, dando sequência, vamos então levar em conta que o Ministério Público ofereceu a denúncia, o juiz decidiu recebê-la, determinou a citação do acusado e, na sequência, o que nós vamos ter? Nós vamos ter, a partir da citação, um prazo de 10 dias para que o advogado apresente uma resposta técnica. Então, o réu, por advogado, apresentará uma petição, apresentando uma primeira oportunidade de defesa técnica no processo. Está regrada aqui no artigo 406 do parágrafo 3º do Código de Processo, o qual estabelece as seguintes possibilidades de argumentação nessa peça defensiva. Isso aqui é bastante importante para quem está querendo fazer exame da ordem, se preparar para um concurso, porque há uma diferença de estilos de defesa nesse primeiro momento da defesa feita lá no fim do rito. Nesta fase, o que o réu pode arguir? Preliminares. Preliminares estão relacionadas a nulidades da petição, falta dos pressupostos de validade, que a gente acabou de trabalhar, ou falta das condições da ação, ou até mesmo alguma questão envolvendo causa extintiva da punibilidade. O réu está morto, está prescrito o crime, coisas do gênero, né? As causas extintivas da punibilidade lá do artigo 107 do Código Penal. Alegar tudo o que interessa à sua defesa, quer dizer, se ele quiser antecipar teses defensivas, é possível. Aqui é tudo uma questão de estratégia, tem advogados que preferem não antecipar as teses de defesa, tem advogados que entendem que é importante. Eu parto da seguinte análise. Não antecipar teses de defesa, eu só faria esse tipo de... Só caminharia por essa trilha técnica se realmente fosse assim uma situação que o promotor talvez não conseguisse antever. Porque a gente tem que levar em conta o seguinte, quem está do outro lado está pensando igual você está pensando. São dois bacharéis em direito, dois técnicos que estão conversando. O promotor antecipa possíveis teses e consegue antever que teses ele usaria caso fosse um advogado. Então me parece que perder uma oportunidade de antecipar uma tese defensiva pode também representar deixar apenas a tese acusatória sendo imputada e formatada na cabeça do juiz. O juiz vai com a tese acusatória até o fim. Ao passo que se você já desde o início começa a trabalhar com uma tese defensiva, você vai fazendo ver ao juiz que aquilo que o Ministério Público está acusando já não é tão forte quanto parece ser, há uma possibilidade de fragilidade, há uma possibilidade de uma tese de defesa ser bem construída e o juiz então já estaria com o contraditório no seu modo de pensar também em relação ao caso que está sendo objeto de análise e com o qual ele terá que depois ao final tomar uma decisão. Então alegar tudo que interessa à defesa, com as teses todas aqui, oferecer documentos e justificações, quer dizer, uma oportunidade de eventualmente já trazer alguma documentação, às vezes é interessante, você pode ter um documento que prove desde logo a inocência do réu, especificar as provas que pretende e arrolar testemunhas. No rito do júri, como nós temos duas fases, há uma diferença quantitativa de testemunhas que podem ser ouvidas na primeira fase e depois na segunda fase. Na primeira fase, segue ainda o modelo do rito comum ordinário, é possível rolar 8 testemunhas e 8 testemunhas por fato imputado ao réu. Quando a gente fala em testemunhas, esse é um tema que depois, um pouco para frente, a gente vai voltar a falar, quando formos nos debruçar
sobre a teoria geral da prova e as provas em espécie. Esse no nosso programa é um tema que está na sequência, mas eu já vou antecipar aqui. A testemunha, tecnicamente falando, é a pessoa que presta um compromisso legal de dizer a verdade. Eu posso então arrolar 8 pessoas que prestam um compromisso legal de dizer a verdade e eventualmente outras tantas e quantas pessoas eu tenha que não prestem um compromisso legal de dizer a verdade, dentre elas inclusive eventuais vítimas. Porque não obstante a gente esteja falando de júri, e normalmente o júri está relacionado a um crime de homicídio, eu posso ter uma tentativa de homicídio. E na tentativa de homicídio, por óbvio, a vítima está viva. É importante que ela seja rolada para ser ouvida também. Então o promotor seguramente já fez isso, né? A defesa pode pensar em arrolar parentes próximos do réu, não estão inseridos neste rol de 8 testemunhas como limite por fato imputado ao réu. Muito bem. Essa é a possibilidade de defesa nesta fase, com alguns cuidados, né? É possível também, em paralelo à petição chamada de resposta técnica defensiva, apresentar eventuais exceções. As exceções de suspeição, de incompetência, de litispendência, coisa julgada e legitimidade de parte. O detalhe que eu chamo a atenção é que as exceções são opostas em uma petição em separado, não é junto com a resposta, né? Eu tenho uma petição para a resposta técnica e pode provocar uma discussão em separado, em paralelo, discutindo questões que são chamadas de exceções, onde você terá a possibilidade também de ter um resultado equivalente a extinguir o processo, coisa do gênero. Então, exceções em separado. Após a resposta da defesa, tem 5 dias para o Ministério Público se manifestar quanto às eventuais diligências que foram requeridas. Pode ter havido um requerimento de diligências ou coisa do gênero, e o Ministério Público tem que se manifestar em relação a isso para estabelecer o contraditório. Um detalhe importante que diferencia do rito comum ordinário é a questão que o STJ vem entendendo de que não há, após a apresentação dessa resposta técnica no rito do júri, a possibilidade de uma absolvição sumária nos moldes do artigo 397 do Código de Processo Penal, que eu imagino vocês estudaram no ano passado, quando já viram o rito comum ordinário. Porque no rito comum ordinário é possível uma absolvição sumária antes mesmo de se produzir qualquer tipo de prova. A doutrina até disse que isso seria cabível no rito do júri, e durante algum período isso mais ou menos predominou nessa linha. Mas as decisões que o STJ vem tomando são no sentido contrário, dizendo que no rito do júri não é cabível a absolvição sumária nesta fase, porque será cabível já após a instrução probatória. Então, esse é um detalhe importante também. Bom, a audiência de instrução deve ser realizada dentro de 10 dias, na sequência, e há uma sequência de uma ordem, né, de inquirição de testemunhas, de atores que vão participar desse momento de produção probatória. Primeiro vamos ouvir a vítima, caso esteja viva, como eu já falei. Testemunhas arroladas pelo Ministério Público, depois são ouvidas. Depois que elas forem ouvidas, testemunhas arroladas pela defesa. É importante não inverter essa ordem, né? A inversão dessa ordem pode implicar em nulidade por cerceamento de defesa. Eventualmente um perito que tenha sido arrolado será ouvido na sequência. É possível, depois da inquirição dessas testemunhas, realizar acariações, reconhecimentos de pessoas ou coisas no contexto da audiência. Isso não é muito comum. As acariações, como eu imagino também vocês já devam ter estudado, porque esse é um tema que às vezes é dado já lá na fase da investigação, né? As acariações, elas ocorrem quando eu tenho 2 pessoas divergindo sobre um determinado ponto relevante. Um conta de um jeito, outra conta de outro jeito, e eu fico em dúvida qual das duas estaria falando a verdade. Às vezes não é nem questão de verdade ou de mentira, às vezes é de má lembrança da circunstância fática. E aí a ideia é pôr as pessoas cara a cara, frente a frente, para que o confronto de uma com a outra faça com que se esclareça qual das duas versões deve prevalecer. Então isso pode ensejar uma situação nos seguintes modos, quer dizer, uma pessoa vem e conta a história de um jeito, outro estava contando de outro jeito, e diz, não, espera aí, agora que você falou isso aí, agora estou lembrando, foi assim mesmo, e eu revejo o que eu estava dizendo e sigo essa tua linha, e nós esclarecemos uma vertente de circunstância fática que possa estar relacionada ao depoimento destas testemunhas. Às vezes também dá um bate-boca, um diz, não, você está mentindo, quem está mentindo é você, enfim. A ideia é tentar esclarecer. É possível, então.
Reconhecimento de pessoas ou coisas também já foi estudado lá na fase de investigação. O código prevê uma forma de se fazer isso, né? As pessoas a pessoa a ser reconhecida deve ser colocada enfileirada lado a lado com pessoas que tenham características físicas semelhantes a ela, e a pessoa que vai proceder ao reconhecimento deve indicar quais são as características físicas da pessoa a ser reconhecida e depois eventualmente apontar se reconhece uma daquelas que estão ali enfileiradas. Interrogatório do acusado vem ao final, né, conforme vocês devem ter visto já no ano passado, em 2008, o interrogatório do réu foi deslocado de primeiro ato de instrução para um dos últimos atos de instrução, e aqui também vai nessa linha. Feito o interrogatório do réu, vamos para as alegações finais orais. 20 minutos para cada parte, podendo ser prorrogado por mais 10. Sempre o Ministério Público fala primeiro, depois fala a defesa. Caso eu tenha a figura do assistente do Ministério Público, ele terá a oportunidade de falar depois do Ministério Público por um prazo de mais 10 minutos, e caso ele fale, se acrescentam mais 10 minutos na fala da defesa, para equilibrar as coisas. Tá? Então, 20 minutos para o Ministério Público, 20 minutos para a defesa. Havendo assistente do Ministério Público, ele fala depois do MP, 10 minutos, e eu acrescento mais 10 minutos na fala da defesa. Certo? Bom, feito isso, o processo está pronto para encerrar a primeira fase. E ao final da primeira fase, o juiz tem 4 possibilidades decisórias: pronúncia, impronúncia, absolvição sumária, agora ela aparece aqui, e a desclassificação. Vamos entender cada uma delas. Bom, a pronúncia. Pronúncia é uma decisão de admissibilidade de acusação. Na pronúncia, o juiz não está julgando o caso. Ele está apenas analisando 2 básicos requisitos. Caso as provas que foram produzidas nesta primeira fase permitem dizer que eu tenho prova da materialidade do crime, materialidade é vestígio que o crime deixou no mundo físico, né, como resultado de um comportamento. No caso do homicídio, a prova da materialidade do crime seria um laudo cadavérico, um laudo de necropsia, né? A materialidade, portanto, é um dos aspectos que se leva em conta na análise da pronúncia. E o segundo aspecto são os indícios mínimos de autoria. É possível dizer, com a prova que foi produzida na primeira fase, sob o crivo do contraditório, da ampla defesa, judicializada, é possível dizer que existem elementos mínimos que indicam a autoria na pessoa do réu. Então, se esses 2 critérios estiverem presentes, materialidade, indícios mínimos de autoria, como regra, o juiz deve pronunciar o réu, que significa dizer, deve submeter o réu a julgamento em plenário pelo tribunal do júri, porque o jurado, não sei se repararam, né, o povo até esse momento não apareceu aqui. O povo vai aparecer só na segunda fase do rito do júri. Como eu já disse, ele é uma espécie de convidado ao final do rito. Então, a ideia da pronúncia é fazer um filtro, um juízo de admissibilidade prévio para saber se é possível levar o caso a julgamento pelo tribunal do júri propriamente dito. Alguns detalhes são importantes aqui. A pronúncia, ela exige uma linguagem que muitas vezes os juízes não conseguem, por alguma razão, equilibrar. Eu não posso ter um excesso de linguagem fazendo afirmações categóricas no sentido de que sim, está mais do que evidente que foi o réu, ou é claro e inequívoco que eu tenho prova de materialidade. Afirmações muito contundentes na decisão da pronúncia geram a nulidade da pronúncia por um excesso de acusação. O contrário também é verdadeiro. Eu não posso fazer afirmações lacunosas, eu não posso dizer assim, existem indícios de autoria, sem dizer de onde que eu estou tirando essa informação. Então é um equilíbrio, é uma linguagem que permita dizer que sim, eu enxergo como juiz indícios mínimos de autoria relacionados ao depoimento de fulano, ao documento que está as folhas tais que me permite dizer que de alguma forma o réu foi o seu autor, uma carta ou coisa que o valha, uma fotografia, um filme, uma imagem, sem afirmar categoricamente que ele cometeu o crime. Então o juiz diz assim, olha, existem indícios mínimos de autoria, sem que com isso você queira dizer, desde logo, que o réu cometeu o crime, isso será avaliado pelo tribunal do júri. Esse cuidado é importante, porque o excesso de linguagem, como eu disse, anula a decisão, a carência de fundamentação também anula.
Então é o meio termo ali, é o equilíbrio. Também é importante destacar que na decisão de pronúncia não se deve fazer menção a questões que envolvam fixação da pena. Por exemplo, houve concurso material de crimes ou não houve concurso material de crimes? Será que é uma continuidade delitiva ou não é uma continuidade delitiva? Esses temas são temas que estão relacionados à possibilidade de eu somar as penas ou aplicar a pena de um crime acrescida de um quanto em razão da continuidade delitiva ou considerar um crime como concurso formal, o que dá um impacto semelhante. São temas relacionados à fixação da pena. Como esses temas pressupõem uma condenação, a abordagem desses temas nesta decisão significaria quase que uma antecipação de juízo de mérito. E por isso não se recomenda, e aliás não deve fazer constar da decisão de pronúncia temas relacionados à fixação da pena, à exceção de um, que é a tentativa. Por razões óbvias, porque a tentativa está relacionada à circunstância fática, né? Das duas uma, ou a vítima morreu ou a vítima está morta. Eu tenho que saber disso quando vou a júri, né? Então, não obstante a tentativa seja também ela uma causa de especial diminuição que vai impactar na fixação da pena na terceira fase da dosimetria, ela também é uma circunstância fática relevante que não pode ser desconsiderada. Então, na pronúncia, o juiz pode fazer e deve fazer constar eventuais qualificadoras, a questão se o crime é consumado ou tentado, mas não deve fazer menção a questões relacionadas à fixação da pena. Importante também destacar o seguinte: essa decisão de pronúncia, ela baliza a acusação do Ministério Público em plenário do Tribunal do Júri. O promotor não poderá ir além daquilo que consta na decisão de pronúncia. Então, se o juiz pronunciou o réu em homicídio simples, por exemplo, o promotor não pode chegar no plenário e sustentar uma qualificadora. A qualificadora não está na pronúncia, ele não pode sustentá-la oralmente em plenário. Se ela estiver na pronúncia, ele pode sustentar. Se não estiver na pronúncia, ele não pode sustentar. Então ela limita. Limita no sentido máximo, não no sentido mínimo. O promotor pode chegar em plenário e pedir absolvição. Pode chegar em plenário e dizer, olha, não obstante o réu tenha sido pronunciado por homicídio qualificado, eu entendo que o homicídio é simples e peço a condenação no homicídio simples. Isso ele pode, porque é menos. Porém, não pode ir além dos limites daquilo que se aponta na decisão de pronúncia. Ok? A impronúncia é o contrário. Na impronúncia eu não tenho elementos probatórios ou de materialidade ou de indícios mínimos de autoria e não tenho também condições de absolver o réu desde logo. É uma decisão que fica numa espécie de limbo, né? Eu não tenho condições de submeter o réu ao julgamento em plenário, mas também não posso absolvê-lo desde logo. É mais ou menos parecido, guardadas as proporções, com aquilo que vocês costumam ver às vezes em filmes americanos ou em séries norte-americanas, quando o promotor vai ao grande júri, que é o júri de acusação, que faz esse papel de pronúncia, como no nosso caso aqui é feito por um juiz singular, um juiz togado, um juiz de carreira, lá é feito por um conselho de jurados. Quando ele vai a esse conselho e apresenta o caso a primeira vez, e aí se diz assim, você tem um caso, ou não, você não tem um caso. Guardadas as proporções, seria algo similar. É como se o juiz dissesse, promotor, você não tem um caso. Com o que você tem aqui não tem condições de discutir o caso em plenário do Tribunal do Júri, mas você pode investigar melhor, pode colher novos elementos, e se isso acontecer, se vierem elementos novos, se aparecerem dados novos, você retoma essa discussão, oferecendo uma nova denúncia. Então veja, a decisão de impronúncia, ela põe fim a um processo, mas ela não julga mérito. Ela não equivale a uma absolvição e ela não impede que eu renove a relação jurídica contra o mesmo réu, pelo mesmo fato, num novo processo, desde que novos elementos probatórios, novos e melhores, né, surjam no contexto de uma investigação que venha na sequência. Ok? A absolvição sumária, aí o nome está dizendo, é uma antecipação de absolvição. Eu não vou nem levar o caso a julgamento em plenário pelos jurados. Eu, juiz togado, eu, juiz de carreira, sozinho, entendo que já é caso de absolver, nem vou levar a julgamento em plenário. É possível fazer isso dentro de alguns contextos ditos pela lei, artigo 415 do Código de Processo. Se estiver provada a inexistência do fato, ou se o fato não constituir infração penal, ou se houver algum elemento de prova que demonstre isenção de pena, culpabilidade,
ou exclusão do crime, excludente de ilicitude. Para absolver sumariamente, no entanto, a doutrina e a jurisprudência dominantes construíram o seguinte raciocínio. Como eu estou afastando o juiz natural, e o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, a gente já viu na Constituição, é o tribunal do júri, para afastar a competência do juiz natural, que é o júri, que é o povo, tem que ser algo assim completamente evidente no sentido de que eu não tenho um crime, eu não tenho um elemento com condições mínimas de discutir. Aqui alguns autores mais tradicionais do processo penal costumam dizer que estaria presente nesta fase o indúbio pro societate. Eu não gosto desta expressão, não me parece que seja correto dizer exatamente nesses termos. Não é assim, em dúvida eu pronuncio em favor da sociedade. Me parece mais uma discussão envolvendo juiz natural. O juiz natural dos crimes dolosos contra a vida é o júri. E é ele quem tem que decidir se houve ou não houve um crime, salvo naqueles casos em que está mais do que evidente, inequivocamente evidenciado, que não há um crime. Porque aí o juiz diz, bom, eu não vou submeter ao julgamento um caso em que de todas as maneiras eu consigo antecipar que desde logo ele não é um crime. Então, para absolver sumariamente aqui, de acordo com a doutrina e a jurisprudência dominantes, a prova da inexistência do fato tem que ser inequívoca. Havendo dúvida, eu mantenho a competência do tribunal do júri, não é indúbio pro societate, não. Na dúvida, a competência do juiz natural dos crimes dolosos contra a vida deve ser preservada. Essa que é a questão. Mesma coisa o fato não constituir infração penal e mesma coisa essas excludentes de culpabilidade e de ilicitude. E aí um detalhe importante que eu anotei aqui na tela também. Eu posso absolver sumariamente o réu demonstrada uma causa de isenção de pena, uma excludente de culpabilidade, menos a inimputabilidade. Salvo, diz a lei, quando esta for a única tese defensiva. Por que normalmente não se admite uma absolvição sumária invocando inimputabilidade, ou seja, a incapacidade de compreender o caráter ilícito do fato, determinar-se de acordo com esse entendimento? Porque para absolver por inimputabilidade, eu tenho que ter provado que houve uma conduta humana, que ela foi praticada por aquele réu, que essa conduta é típica, que ela é antijurídica. Eu tenho que provar o injusto. O injusto penal tem que estar evidenciado, tem que estar provado. E se o injusto está provado, eu só não estou condenando esse réu porque ele é inimputável. Então, para fazer esse tipo de afirmação, quem tem competência para dizer isto, a respeito disso, não é o juiz singular no final da primeira fase, mas sim, de novo, o tribunal do júri. É competência do juiz natural dos crimes dolosos contra a vida dizer se houve uma conduta humana, se foi o réu que a praticou, se a conduta é típica e se ela é antijurídica. E também se o réu é culpável. Então, se a tese de defesa for, por exemplo, legítima defesa e, alternativamente, uma tese de inimputabilidade, se o réu agiu em legítima defesa, ele vai ser absolvido pela legítima defesa. E aí eu não posso aplicar medida de segurança para ele. Porque eu só posso aplicar medida de segurança para o réu se tudo levaria a sua condenação. Tudo levaria a condenação, eu só não condeno porque é inimputável. Bom, aí eu posso aplicar medida de segurança. Então, por isso que o legislador disse, nesta fase, você até pode absolver sumariamente, mas não pode fazê-lo se o argumento for inimputabilidade, salvo se essa for a única tese de defesa. Se a única tese de defesa é, meu cliente é inimputável, não tem nenhuma outra tese, ele assume que praticou o crime, não tem tese de excludente de tipicidade ou desclassificação ou qualquer outra tese adicional, a única tese é inimputabilidade, bom, aí posso absolvê-lo aqui, desde logo, de acordo com a lei. Pronúncia, impronúncia, absolvição sumária, por último, desclassificação. O juiz também pode entender que aquele crime que num primeiro momento parecia ser um crime doloso contra a vida, agora sabemos não é doloso contra a vida. A prova que se produziu em juízo acabou revelando que o réu não tinha um dolo, uma intenção de matar, por exemplo. Vamos imaginar que o réu deu um tiro no pé da vítima e poderia ter dado um segundo tiro no peito, não deu porque não quis e disse para a vítima, vai embora senão eu te mato. Quer dizer, esse tipo de cena provada revelaria um dolo apenas de lesão e não de homicídio.
Porque se ele poderia dar um tiro no peito, não deu porque não quis, dando um tiro no pé, ele queria apenas lesionar, não queria matar. Se no primeiro momento isso não estava claro, vamos imaginar na investigação, o que levou o promotor a denunciar o réu por tentativa de homicídio, num segundo momento isso pode se esclarecer em juízo, diante do contraditório, diante da ampla defesa, e o juiz pode entender de fato que não há elementos capazes de dizer que há um crime doloso contra a vida, e aí ele desclassifica para um não doloso contra a vida e remete ao juiz que seja competente para julgar crimes não dolosos contra a vida. O mesmo que eu disse a respeito da possibilidade de uma absolvição sumária nesta fase, vale para a desclassificação. Ou seja, para afastar a competência do tribunal do júri, eu tenho que ter, assim, todos os elementos me permitindo dizer, não, aqui não é um crime doloso contra a vida de forma inequívoca. Havendo dúvida, eu mantenho a competência do juiz natural para os crimes dolosos contra a vida, que é o júri. E lá o júri poderá também ele, eventualmente, desclassificar, se assim entender necessário. Tem duas possibilidades desclassificatórias, nós vamos ver mais para frente, quando a gente for ver a sistemática de quesitação. Ok? Então este é o rito da primeira fase do Tribunal do Júri. E eu encerro aqui essa nossa primeira aula online, gravada. Espero que tenha ficado claro. Se tiverem alguma dúvida, como eu disse, estou à disposição para os canais de comunicação que nós vamos estabelecer por WhatsApp, por e-mail, enfim, por outras formas que possamos entrar em contato de forma virtual nesses tempos difíceis aí de coronavírus. Espero que estejam todos bem em casa. Desejo a todos aí felicidades e nos encontramos aí na próxima aula, dando sequência ao rito do júri, ingressando na segunda fase.